Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, te convido você a abrir a sua Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos de 16 a 20. E o Evangelho de hoje temos a imagem de Jesus com seus discípulos. E o evangelista inicia o evangelho desta maneira. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso, e se o puserdes em prática, sereis felizes. Ou seja, Jesus está aqui notificando aos seus discípulos a maneira e a forma como é para ser conduzido a obra de Deus para aqueles que o servem, para aqueles que acreditam na sua palavra e que acreditam no projeto divino da salvação. Além disso, no evangelho de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos inseridos, ou melhor, o evangelho nos contextualiza hoje a cena de Jesus após ele lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, Jesus faz isso, lembra isso para os discípulos que eles devem fazer a mesma coisa que ele fez. Por isso que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos para quê? Para demonstrar que eles devem fazer o mesmo. Ou seja, que a nossa vida, o nosso sim, está sempre voltado para Jesus. Ou seja, nós temos que olhar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo sempre. Ou seja, não podemos tirar o nosso coração, não podemos tirar o nosso olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje, Jesus, ao lembrar isso, nesse trecho, onde ele nos oferece e também nos apresenta quais os ensinamentos que os discípulos devem imitar e também fazer. E isso serve para cada um de nós hoje, como igreja, como batizados, fazer esse lindo gesto e também cumprir a vontade de Deus. Sendo assim, meus queridos irmãos e irmãs, aprendemos hoje no Evangelho de Jesus Cristo que o servo não está acima do seu Senhor. Ou seja, Cristo é maior. Ele é a plenitude. E eu e você sempre temos que nos colocar a serviço, nos colocar de forma humilde aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos capacitar, que Ele vai nos conduzir a fazer a missão acontecer. Por isso que Jesus vai lembrar também, dentro do Evangelho, que em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quando nós estamos em um mandato, numa responsabilidade dentro da função ministerial, desde o sacerdócio, de todos os cristãos batizados, quando nós somos enviados em nome da igreja, nós estamos ali em missão pela igreja e também pelo reino de Deus. Nós temos essa bela missão de levar Jesus Cristo àqueles que não o conhecem. E é por isso que eu e você recebemos esse mandato de Jesus no nosso batismo, do ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura,
aqui a gente vai entender que quando a gente diz sim verdadeiramente ao projeto de Deus, nós sempre seremos enviados para a missão em nome da igreja e em nome de Deus. E é por isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos e irmãs, e deixar que Jesus é quem aponta, é Jesus Cristo que define como nós devemos agir. Assim como Jesus definiu, ensinou como os discípulos deveriam fazer, e Jesus lembrou que eles devem fazer aquilo que ele fez. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele anunciou o amor, pregou a salvação, pregou o reino, pregou justiça, pregou caridade, expulsou demônios, curou paralítico, curou doentes, enfim. Jesus fez tudo isso. E Jesus, quando ele completa a sua obra redentora na terra, quando ele está aqui peregrinando nesta terra, ele faz tudo isso. Ele é obediente ao mandato do Pai. E Jesus, quando chama os discípulos para essa missão, Jesus, ele vai conduzir. E ele fala: quando eu partir, quando eu morrer, quando eu for crucificado, quando eu ressuscitar, que eu subir para a direita do Pai, essa missão vocês vão fazer. Tudo que eu fiz hoje aqui, vocês vão fazer daqui por diante. E assim é desde sempre e até hoje, na atualidade, na vida da igreja. Porque é a nossa missão de cristãos batizados. Jesus aponta o caminho, os discípulos conduzem a missão de Jesus. E nós, hoje na igreja, continuamos a missão de Cristo, ele que é o bom pastor, ele que é o que conduz tudo, ele que é o Senhor, os discípulos que foram os seus servos, que fizeram aquilo que o Senhor disse, e nós fazemos tudo como Deus pede e instrui. Devemos fazer isso. E por fim, meus queridos irmãos e irmãs, vamos deixar que Jesus nos ajude. E ele lembra no versículo 17, e isso serve para nós e também serviu para os discípulos, e é muito pertinente para a nossa vida cristã: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, devemos aprender a assumir a nossa missão e nunca colocar na nossa vida que nós somos senhores, mas sempre seremos servos, humildes e obedientes, e que Cristo, ele é a cabeça e que ele é quem conduz. Nós apenas imitamos os seus passos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curte, comenta, compartilha e reposta bastante o nosso vídeo. Deus abençoe.